Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do Clube 3 Podcast. Eu sou Orleans. Meu convidado de hoje, muito especial, ele é autista, modelo, artista visual, cineasta e escritor. Já dirigiu trabalho com artistas que você conhece. Ele é o Hernani Alves. Hernani, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui, vai ser divertido. Muito bem, Hernani. Hernani, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Fala um pouquinho da sua história, como é que você descobriu que você tinha o transtorno no aspecto autistas, né? Quando é que você surgiu? Quando é que você descobriu? Como é que você divulgou essa notícia? Então, o meu diagnóstico ele é de 2009, né? E eu começo a falar 10 anos depois. Em 2019, eu tornei público o meu diagnóstico, né? E a gente chama de diagnóstico tardio, né? Que a minha geração, eu tenho 47 anos, na minha geração, falar de psicólogo era médico de doido, ninguém queria saber. E aí, quando eu tive meu primeiro diagnóstico, em 2009, veio uma negação, que é comum, né? A pessoa negar, ela não querer, porque eu não tinha entendimento do que é o autismo. No meu entendimento, o autismo é como o autismo nível 3 hoje, uma pessoa mais dependente, né? E eu me sentia sempre muito independente, né? Muito capaz, enfim. E era um preconceito, porque eu não tinha o conhecimento, né? Que existem autistas nível 1, 2 e 3. E o meu é nível 1. E junto com essa negação, depois, em 2012, eu passei por um segundo diagnóstico, e que deu a mesma coisa, e passei por um último diagnóstico em 2018, que eu quis experimentar, né, com psiquiatras e psicólogos diferentes, e se confirmou a mesma coisa, assim. E aí eu meio que aceitei, sabe? Eu meio que aceitei e tornei público, né? Eu comecei a trabalhar como artista em 2001. Quando eu começo a falar sobre o autismo no final de 19, eu já tinha 18 anos de carreira, né? A ideia era usar o meu trabalho, que já tinha uma visibilidade boa na imprensa, na mídia, para promover a causa, para divulgar a causa, né? Sim. Era uma plataforma que já existia. Então você começou a né? levantar a bandeira em 2019. Final, ali em novembro, dezembro, eu começo a publicar nas minhas redes sociais, que são muito festejadas, eu tenho muitos seguidores, milhares, centenas de milhares de seguidores. Então, mas trabalhar de fato eu começo em 2020, trabalhar pela causa em 2020, no iniciozinho de 2020. A gente chama de Abril Azul, né? É um mês que é considerado o mês mundial de conscientização sobre o autismo, porque o dia 2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo, e ao longo do mês de abril, ao redor de todo o mundo, acontecem eventos ligados à causa. Sim. E na sua infância, você sentia que era diferente? Ou você interagia normalmente com as pessoas, com as crianças? Fazia a mesma coisa que elas? Não, eu me via diferente delas, assim, sabe? Eu não me identificava com os meninos, nem com as meninas. A minha experiência no ambiente escolar foi muito dolorosa, inclusive, né? Porque eu sou baixo, né? Então eu sempre queria sentar no fundo, né? E a professora me punha na frente, porque eles colocavam os mais baixos na frente, os mais altos no fundo, era uma ordem crescente, assim. Porque eu buscava ali uma invisibilidade, né? Era muito sofrido para mim conviver num ambiente escolar, né? Diante de tantas diferenças, né? Até no meu segundo livro, o Garoto Satélite, Autismo e Sexualidade, eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre a questão do ambiente escolar. É o pano de fundo desse livro, embora, né, ele tenha como objeto o autismo e a sexualidade, que é um assunto que ninguém quer falar. A gente começa a se interessar pela sexualidade na nossa adolescência, né? E é um momento que a gente está muito na escola. Então acabou que esse livro tem muito o pano de fundo, o ambiente escolar, que foi muito tóxico para mim, sabe? Tem até passagem que fala sobre isso. As pessoas não imaginam que você olhar para... Tá dentro da sala e toca o sinal, o sino, e eu tenho hipersensibilidade sensorial com sons, especialmente. E aquele som do recreio, para mim, era o som do inferno, assim. Você chegava a tampar o ouvido, assim, porque era... Acontecia. É porque, normalmente, esses sons são quase padrões, eles são muito estridentes, são muito fortes. Só que, assim, enfrentar a minha... Mas são rápidos também, né? Ou dão... Nem tanto. Pra mim, dura bastante. Ficava latejando na minha cabeça durante um tempo. Só que, assim, enfrentar a minha sala era uma questão. Outra questão era quando dava o sinal do recreio, da hora da merenda, o colégio inteiro estava no pátio. Eu tinha que
enfrentar era o colégio inteiro ali. Então eu olhava para a porta assim da minha sala, e tinha uma porta comum, né? Aí tinha um fecho de luz assim, todo mundo lá no recreio e eu às vezes com fome, sabe, querendo merendar e buscando coragem para atravessar aquele pátio, que não era tão longo, mas para mim era uma super caminhada assim. Pra ir merendar, porque às vezes eu sentia o cheiro, né? Eu gostava muito de mingau, não sei porquê, eu gostava muito de mingau. E quando ela fazia leite com chocolatado e aquele biscoitinho Maria, aqueles redondinhos. É, é. E aí, eu querendo comer, mas eu não tinha coragem, porque eu não me sentia à vontade, sabe? Eu não me sentia à vontade. Por causa do grupo de pessoas acumulado ali naquele espaço. Eu sou antissocial por natureza, por causa do autismo mesmo, sabe? Trabalhar... Ironicamente, eu trabalho com arte, com comunicação, né? É uma ironia. Mas, de uma certa forma, o meu trabalho me salvou de muitas questões, sabe? Sim. Especialmente no início do meu trabalho, em 2001, quando acontece a minha primeira exposição de arte, entendeu? Mas eu sempre me vi diferente. A gente sabe, a gente sente que a gente não é socialmente apropriado. E você chegou a sofrer bullying na escola? Muito. Muito? Muito. E não só por E qual que era a sua reação ali quando você sofreu bullying? Você escondia, contava aos professores, pros seus pais? Como é que era? Eu sou um homem muito discreto, né? E eu tenho horror de pessoas inconvenientes, né? E eu sofria comigo mesmo, sabe? Eu sofria bullying e não era só de colegas. Aconteceu com alguns professores, né? Eu até falo sobre isso no meu segundo livro, O Garoto Satélite. Tem até muita foto minha com roupa de escola nesse livro. Mostra pra ali? Mostra. Pra qual câmera ali? Parece aqui no meio, né? Tem muita foto minha com roupa de escola, porque ele se passa muito no ambiente escolar. E às vezes eu falava com o professor não dava bola, enfim. Aqui é o meio do livro, sabe? É literalmente o meio do livro, chama-se, esse capítulo chama-se A Virada na Velocidade da Luz. Aqui é quando acontece um episódio de um meltdown em sala de aula. Meltdown é uma crise onde tudo que está antes eu tô meio sério, sabe? Eu tô meio sério. É um diário? Vendo? Não, é uma autoficção mesmo, sabe? É um livro... Enfim, e aqui eu já tô sorrindo, porque há uma mudança aqui. Eu tenho um meltdown ali com 15 anos, dentro de sala de aula. Meltdown é uma crise muito violenta. E eu bati em 3 meninos que me faziam bullying comigo. Bater mesmo, bater de dar porrada. De um deles pedir, pelo amor de Deus, pra eu parar de bater. O autista, nesse episódio de meltdown, ele pode se agredir ou agredir as pessoas. E a força é descomunal. Porque eu não tenho consciência do que aconteceu. Assim, quando passou, que eu entendi que eu tinha batido em 3 meninos que eram visualmente mais fortes do que eu. A partir daquele momento, Orleans, eu percebo que eles ficam com medo de mim. E os outros meninos e as meninas da sala olharam para mim com um olhar diferente. Um olhar de respeito. Isso com 15 anos de idade. Ali eu mudo minha postura. Eu saio do lugar do menino reprimido, que aceitava o bullying, não falava nem para os pais. Deixei de falar com os professores, porque os professores não davam bola para aquele bullying. E passei a ser o malzinho. Eu passo a ser o carinha malzinho. Até quando eu conheço a banda Oasis, sabe? E eu me identifiquei muito com o Liam Gallagher, que era muito antipático, a imagem dele era muito carrancuda. As amigas de uma menina que eu namorava na época, eu sempre namorei muito, desde os 12 anos, elas falavam: o Hernani é igual o vocalista do Oasis, ele tem essa cara de mal. Eu não tinha, mas eu passei a ter, porque eu entendi que era uma defesa que eu tinha. Que a sala começou a me respeitar. E automaticamente as outras salas e o colégio inteiro depois. Que a notícia corre, né? Qual foi o sentimento que você teve nessa mudança? De confiança. Confiança, né? Porque a criança... Eu fui muito pobre, né? Eu sofri de um pedreiro e de uma dona de casa. E a criança pobre brasileira, embora eu seja branco, mas a criança pobre brasileira, ela é ensinada que ela não pode, que ela não consegue, que ela não vai ter, que ela não tem direito. Então você trabalha uma vida inteira de impedimentos. Então, quando você entende que você tem forças que estão para além da sua condição social, e todo mundo tem esse poder, as pessoas têm que entender isso, eu fico tão triste. E meu pai foi um cara muito inteligente, sabe? Eu lembro que meu pai, ele era uma pessoa muito querida pelos amigos dele, ele trabalhava na prefeitura, então ele era mestre de obras, ele chegou a ser mestre de obras, que é um pouco acima de pedreiro. Então, assim, ele era muito respeitado, as pessoas paravam para ouvir ele. Até pouco tempo, um jornalista, eu fiquei até estranhei a pergunta. Ela falou assim: como é que ela leu o livro? Eu gosto muito do primeiro livro, O Colapso Azul, ela leu, ela gostou muito, ela comentou. Mas você escreve tão bem. E filho de um pedreiro,
Eu olhei pra ela assim... Como assim? Meu pai é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E olha que eu convivo com intelectuais há muito tempo. Meu pai era de uma inteligência tão absurda que eu nunca consegui pegar meu pai. Ele tinha uma inteligência lógica muito maior do que a minha. E ele era um grande contador de histórias. Porque há de se convir, Orleans, você pode contar uma história de várias formas, né? Sim. E meu pai, às vezes, ele contava umas histórias de assombração pra gente ficar com medo, pra ficar mais quieto em casa, dormir mais cedo, não sei o que e tal. E histórias da terra dele, que é o Inácio de Carvalho, conhecido como Sobrado, aqui em Minas Gerais. Então ele contava a mesma história as mesmas histórias durante anos, para pessoas diferentes. A gente ouvia... E sempre tinha coisa nova naquela história. A gente ouvia como se fosse a primeira vez que a gente estava ouvindo. Então, assim, eu sei contar, eu sei escrever, porque eu sabia ouvir meu pai. E ele sabia contar histórias, né? E tem pessoas que não sabem contar. A história pode ser ótima, não sabe contar. A história pode ser boba, mas você sabe escrever. Se você sabe escrever, ela fica interessante. Essa que é a questão, né? Sim. Vamos entrar um pouquinho no mundo da arte, né? Como é que Sim. você descobriu essa parte artística que você tem, de ser diretor, de ser cineasta? Como é que você... se desenvolveu? Você estudou, fez curso superior? Você se preparou para isso? Como é que foi essa etapa da sua vida? Vou resumir, mas é bem interessante essa pergunta. Não pode ficar à vontade. Eu começo a desenhar, de fato, ali entre os 5 e 6 anos de idade. E já percebi que eu tinha habilidade para desenhar rosto de pessoas. Desenhava. Começou com desenho. E mais figurativo. Meu trabalho como artista plástico, artista visual é mais figurativo. Fiz alguma coisa abstrata, mas mais figurativo. E aí, aos 9, eu começo a pintar. Mas eu pintava panos de prato para vender. Minha mãe comprava aqueles sacos de açúcar e alvejava. Ele cortava, costurava, embanhava e eu pintava para vender pano de prato na rua, para ajudar em casa. Era uma coisa minha. Meu pai não queria que eu trabalhasse. Eu queria trabalhar, entendeu? Sim. Eu tinha esse entendimento que eu queria ter meu dinheiro. Eu acho que eu já tinha essa ideia de empreender desde novo. 9 anos de idade. Comecei a vender pano de prato na rua. E a minha irmã, que era mais nova que eu, assim... 4 anos, ia comigo me ajudar a vender. Acho que o povo comprava meio de pena da gente, minha irmã muito pequenininha, eu também. Saía só vocês dois na rua e eu saía vendendo. E a gente era muito bonito, 2 meninos lindos, e mal vestidos, o povo comprava de dó, sabe, de pena, sabe? Que não era tão bem pintado, né? Eu pus na cabeça que ia pintar e comecei a pintar, e na época a tinta ela era tóxica. Eu tinha muita dor de cabeça, sabe? Hoje em dia as tintas de tecido, elas são atóxicas, né? Elas não são tóxicas mais. Mas aí... Só que eu cresci, cara, ouvindo dos meus tios. O Hernani vai ser arquiteto. O Hernani vai ser médico. O Hernani vai ser advogado. O Hernani vai ser engenheiro, não sei o quê. Porque a minha inteligência... era discrepante, assim, era em relação aos meus primos, era sabido que eu era muito inteligente. Entretanto, o ambiente escolar, para mim, como eu disse antes, era muito tóxico, então eu não gostava de estudar, sabe? Eu tinha facilidade de aprender a matéria. Só chegou um momento da minha vida que eu comecei a matar aula. Matar aula é deixar de ir à escola, porque eu fugi daquele ambiente, que ele era muito tóxico para mim. Então eu subia na caixa d'água, na laje da minha casa, em cima da casa, me escondia atrás da caixa d'água para não ir para aula. Aí, quando dava a hora de voltar da escola, eu descia da caixa d'água. Como os meus irmãos não estudavam no mesmo Você colégio ficava esse que eu... tempo todo lá, 4 horas em cima? Desenhando. Desenhando. À toa, desenhando. Descia, às vezes, na hora da merenda, pra comer alguma coisa. Que era... Eu sabia a hora que ia ser a hora da merenda, eu dava fome, descia pra comer alguma coisa. Um dia, eu desci, minha mãe pegou descendo. E aí foi... Aí pronto. Foi... Aí a casa caiu. A casa caiu. Aí minha mãe falou pro meu pai, aquela coisa toda, e eu já tava com a intenção ali, eu tava com uns 13 para 14 anos. Só que é o seguinte, eu deixava de ir à escola, mas um ou 2 dias que eu fosse por semana, eu pegava a matéria todinha. Eu tinha essa facilidade muito inteligente de pegar a matéria todinha da semana. Só que eu quase tomei bomba por frequência. Aí que era o contraponto. Só que assim... Você fechava as provas todas? Minhas notas eram muito altas. Muito altas. Só que o meu pai, ele era pedreiro e ele fazia uns serviços chamam de bico, que é freelancer, né, hoje em dia. E aí o meu pai, eu falava com o meu pai, eu quero trabalhar com o senhor. Eu tava com 12 anos. Meu pai falou assim, não dá pra trabalhar com 12 anos comigo. Como servente de pedreiro. Servente de pedreiro era o ajudante do pedreiro. Sim. Porque eu queria estudar à noite. Eu estudei à noite porque o ambiente de manhã, pra mim, era muito tóxico. Então, eu tava fugindo daqueles professores e dos meus colegas de classe. Isso foi antes do meu meltdown, que é essa questão que eu tive aos 15, né? Então, antes dos 15, eu sofri muito na escola. Então,
meu pai não queria deixar. Aí eu falei, então ano que vem você muda. Eu ia fazer 13 anos. E eu convenci meu pai de mudar, de estudar de manhã para estudar à noite. Só que à noite eu tinha que ir no ensino EJA. Era para pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, ou tomaram muita bomba, eram mais velhas e tal. Mais velhas, né? E eu fui estudar à noite. E a pessoa mais nova tinha 45 anos. Eu tava com 12, ia fazer 13 anos em abril. Só que eu fui tão acolhido. Tinha uma grávida na minha sala. Pra mim isso era uma coisa surreal. Uma mulher grávida, tinha uma mulher de 68 anos. Todo mundo era casado ou separado, tinha filho. Enfim, era uma pessoa muito mais velha do que eu. E eu era diferente, mas eu tinha uma inteligência maior do que a deles, assim, pra matéria. Então, eu ajudava todo mundo nos grupos de estudo, sabe? Sim. Dos trabalhos de escola e nas provas também. Então, eu fui muito acolhido por aquele grupo. Então, aquele ambiente totalmente mudou do que era o outro, né? Era a diversidade. Eram pessoas mais velhas, casadas, viúvas, não sei o que e tal. Então, foi muito lindo isso. Entretanto, eu começo a trabalhar com meu pai. Só que eu comecei a trabalhar com ele um pouco antes. No final de 2019, eu fiz alguns bicos com ele. E na semana que eu fui pego descendo da caixa d'água, e aí que eu convenci meu pai mesmo que eu ia estudar à noite, que eu não botava estudar mais de manhã, nós fomos atender um cliente que era da vizinhança, Ruas Pedras. Eu morava no centro de Pedro Leopoldo. E aí o cara, e era sabido que eu era inteligente, e quando eu cheguei lá, o cara falou assim, esse é o seu mais novo, Chico? Porque eu sempre fui muito baixo em relação aos meus irmãos mais altos do que eu. Tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. 2 irmãos e uma irmã. 2 irmãos e uma irmã. E aí o cara falou assim, esse que é o seu caçula, Chico? Meu pai chama Francisco. Aí o pai falou assim, não, esse é o meu mais velho. Aí o cara falou, esse é o que gosta de estudar. E foi na semana que meu pai tinha. Que eu fui pego matando aula, né? Gosta de estudar e matar aula. Aí meu pai olhou pra mim assim, olhou pra mim assim, olhou pra ele e falou assim: sim, é isso que gosta de estudar. Eu falei, caramba. Meu pai nunca me disse que me amava, sabe? Mas ali ele disse isso. Né? Ele me preservou ele disse de outras formas, sim. Né? Falava de outras formas. Ele não falava, ele não era muito de falar as coisas, assim, mas ali ele deu uma prova disso. Então, assim, então pra mim era muito implícito, Orleans, que eu não queria estudar, que eu não queria fazer faculdade. Eu falava pro meu pai, olha, quando eu fechar o ensino médio, eu não vou fazer faculdade, porque eu não quero prolongar isso. Eu não queria prolongar um sofrimento, que é essa comunhão em sala de aula, que eu tinha horror de escola, e me fez muito mal. É muito triste o que eu falo nesse livro aqui. Esses livros são livros que venderam milhares de cópias. São livros. Esse primeiro aqui, inclusive, é um livro meio queridinho do público e tal. Esse aqui é mais recente, mas é um livro que tem muita repercussão. Isso é uma crítica linda sobre esse livro agora, de um autor que já ganhou 3 prêmios Jabuti, enfim. Já foi para vários bienais importantes. Vai para a Bienal de São Paulo esse ano, em setembro, que é um dos principais eventos de literatura do Brasil, né? Mas são livros que têm uma poesia, são bem escritos, mas são livros muito duros, são livros muito pesados, assim. É fácil pensar. Você não é tem livrinho, muito orgulho desses livros, não tem? Bastante. Vamos falar desses livros, então? Vamos falar do primeiro aqui, então. Tá. O primeiro que você Deixa eu só concluir essa questão, então, da arte, sim, que tem um clichê no mundo da arte, fala assim, a arte que me escolheu. Eu acho um clichê chato falar isso. Mas no meu caso, foi mais ou menos isso. Foi acontecendo naturalmente. Porque eu não planejei nada. Quando começou a dar certo, aí sim eu começo a planejar. Mas antes disso, por que eu escolheria o mais difícil? Ser artista num país onde a cultura é tão desvalorizada. Né? Então, assim, eu sou muito inteligente para fazer uma escolha burra dessa. Sabe? Eu podia ter... Minha mãe falava que eu seria um ótimo cirurgião, porque eu tenho a mão muito firme para coisas muito delicadas. Eu enxergo muito bem, não sei o quê. Eu podia ter sido um engenheiro bom, eu adoro direito, eu podia ter feito direito, enfim. Mas não, aconteceu. Aconteceu a arte na minha vida e foi acontecendo. Né? E de uma certa forma, eu fui salvo pelo meu trabalho. Porque se eu não tivesse talento para ser artista, porque tem que ter, não é um ofício fácil, é glamuroso aos olhos de quem vê. Né? Lancei um livro, lancei um filme, tem 1000 pessoas no estreia, não sei o quê. Algumas tem só 50 pessoas na estreia. Tem os sucessos e os fracassos. Eu experimentei tudo isso, né? Até eu ter sucesso. Eu vou fazer 23 anos de carreira em novembro. Meus primeiros 12 anos foram bem difíceis. De 11 anos pra cá que eu começo a ganhar dinheiro, que eu começo a fazer sucesso de fato. Então a pessoa vê de fora, ela acha, não, é lindo, eu quero ser artista. Mas não é querer. Você tem que nascer. Você acha que é o dom? Não há dúvidas. Tem que ter dom. Tem que ter dom. Isso é fato. Mas também tem que ter vocação. Porque às vezes a pessoa ela tem dom, mas ela não quer fazer. Dá um exemplo. Eu posso ser um ótimo pintor, mas eu não gosto de pintar, não gosto de fazer exposição. Quer dizer, eu não tenho sabe, vocação. Eu sei desenhar, mas desenho às vezes.
Se eu não tiver uma rotina de produzir, de Você produzir uma continua a exposição... desenhar? Sim. Eu atuo em todos os meus ofícios. Né? Que é basicamente... sou artista plástico, que é artista visual, que fala mais hoje em dia, porque eu trabalho com fotografia também desde sempre, que me deu base para tudo das artes plásticas. O cinema vem depois, que eu gosto muito. Inclusive, eu estou fazendo um filme novo, que é sobre o Chico Xavier, lá em Peru Leopoldo, sobre os caminhos que ele percorreu em Peru Leopoldo. Sim. Agora, a literatura... Eu escrevo um diário desde os 12 anos. Um diário por ano. E todos os meus filmes são autorais. O que é um filme autoral? É quando o diretor dirige um roteiro que ele mesmo escreveu. Então, a escrita não é novidade para mim, é um exercício contínuo. Sim. E eu aprendi com a minha amiga Helena Jobim, que é uma escritora importante brasileira, que é a única irmã do Tom Jobim, inclusive, que não tem essa de inspiração só. Tem que ter transpiração. E nos dois casos, meus dois livros, teve momentos que eu dei uma desanimada assim e tal, e eu falei, não, eu tenho que lembrar que a Helena me falou, é transpiração, não é só inspiração. Né? E aí eu comecei a escrever, e aí, depois de 20 páginas, aí deu um engate, não, peraí, legal, joga 19 fora e vou a partir dessa aqui. É transpiração, sim, é um trabalho. Tem que ter talento, mas tem que ter vocação. O que é novidade primeiro para mim na literatura é a publicação. Eu nunca vi publicado. Essa parte é difícil, né? Eu não sei, porque assim, eu nunca trabalhei com literatura antes. Só que eu já tinha um nome como diretor de cinema e como artista plástico. E entre os 18 e 24 anos eu trabalhei como modelo, né? E não era o que eu queria. Só que era uma maneira de ganhar dinheiro mais rápido. Então eu fiz muito comercial, muita coisa assim, pra fotografia, né? Só que eu não abandonei. Vira e mexe, estou convidado pra fazer uma campanha. Eu fiz uma campanha eu tenho 47 anos. Aos 46, eu fiz uma campanha no passado pra uma marca de cuecas. Imagina que maravilha que é isso. Quer dizer, a moda mostra que hoje não tem que ter só 20 anos para ser modelo. Não tem que ter, sabe? Você vê senhoras com 70 anos numa campanha, mulheres com vitiligo. Quer dizer, as marcas entenderam que elas têm que vender um produto para quem consome aquele produto. Não para uma família loura do olho azul, europeia, que não é a cara do Brasil. Né? Então, assim, a gente tem que entender que as marcas entenderam isso. Né? Que tem espaço para todo mundo, né? Tem que ter, porque nós vivemos num mundo diverso. Né? Ninguém é igual a ninguém. Tem espaço para os gordinhos? Sempre. Opa! Sempre. Isso é muito bom. Inclusive, essa marca que eu posei o ano passado de cuecas, ela faz campanhas com pessoas que estão acima do peso, não, que são obesas, que são gordas. Acima do peso mesmo. Porque hoje em dia tudo que você fala vira um mimimi, então tem que ter um cuidado para como fala as coisas. Mas sim, eu falo com muito respeito, e inclusive a minha irmã me zoava, ela zoava, ela caçoava de mim, porque eu gostava de menina gorda. Na minha adolescência eu namorei várias meninas muito gordas. E os meus amigos me zoavam por isso. Nossa! E eu fui um garoto muito bonito fisicamente. Mas eu não tinha essa consciência, porque o autismo, normalmente a gente tem isso. A baixa autoestima. Então eu não tinha noção de que eu era um garoto bonito. Até tem uma foto com 16. Eu tenho poucas fotos de adolescente, mas tem uma aqui com 16 anos. E aí, cara, tipo... Eu tinha uma menina que eu namorava, que eu amava essa menina, e ela era muito gorda e era mais alta do que eu. Era discrepante o casal, sabe? Aqui é uma foto minha com 16 anos. Enfim. Só que eu não tinha essa coisa, não sei se é por causa do autismo, e também um ambiente que eu fui criado, meu pai tinha amigos de todos os tipos, e eu não fui criado num ambiente racista, elitista, não. Eu fui criado num ambiente muito sadio nesse sentido. Então, pra mim, todo mundo é comum. Eu posso me apaixonar por qualquer pessoa. Sim. Uma pessoa magra, uma pessoa alta, uma pessoa negra, branca. Pra mim, isso é irrelevante. Não faz diferença nenhuma. Não. Só que as pessoas, infelizmente, vê uma coisa na internet, nas redes sociais, especialmente no Instagram, aquele corpo lá que quer ter aquele corpo. Quer ter o corpo igual ao do Hernani. Tem corpos que eu acho que são lindos, enfim. Só que eu tenho um biotipo aqui, sou uma selfie recente. Eu tenho um biotipo que é meu. Tem pessoas que não vão ter um corpo assim nunca, porque o biotipo dela é de ser mais forte do que eu, ou menos forte do que eu, porque ela é mais alta, enfim. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar para se aceitarem, sabe? Isso é importante que você falou, né? Se aceitarem, né? Sim. O que há de errado da pessoa não ser tão alta? Não ser, na visão de uma pessoa ou de um padrão pré-estabelecido, não tão bonita. Isso é tão irrelevante. Eu vejo a beleza de uma outra forma.
E eu não acho que seja por eu ser artista. Talvez pelo meu autismo, talvez, eu tenho um olhar do ser humano diferente. Eu olho para a pessoa, eu vejo ali, tem pele, tem carne, tem osso. O que moldou depois ali foi Deus. Tem coração, tem sentimento, tem um monte de coisa, exatamente. Né? A gente fez da mesma matéria. Então, exatamente. Assim, o que se Deus moldou melhor, alguém... Isso é uma idiotice sem tamanho, é uma babaquice. Infelizmente, as pessoas são muito presas nisso, né? É um olhar em funil, né? É isso mesmo. É muito triste, né? É muito triste porque acho que a gente tem muito mais para oferecer, né? Eu tenho um entendimento, né? Eu estudei muito. Eu estudei cinema também em Buenos Aires, roteiro, quando eu morei na Argentina. Falando de estudo, né? Não fiz faculdade, porque eu não queria fazer. Mas eu fiz vários cursos livres, enfim. E também não adianta a pessoa enfornar só de estudar e não produzir, não fazer, né? As coisas também tem que estar alinhadas. Você estudou, né? E colocou em prática, você estudou, exatamente. Eu não acredito que você pode melhorar tecnicamente, mas nenhuma faculdade faz uma pessoa artista. Não. Eu tô vendo que você colocou o livro nesse sentido de que você já tem uma terceira edição. Tenho. Já tem? Tenho. Porque eu pensei numa trilogia. Esse primeiro livro chama-se Colapso Azul e tem o subtítulo de Um Olhar Particular sobre o Autismo. Sim. Ele é um livro que é quase uma apresentação. Eu falo um pouco sobre vários assuntos. É uma biografia? Dele. É uma autoficção que a gente chama. Sim, né? É uma biografia, mas a forma qual eu conto, né? Tem até uma escritora francesa importante, chamada Annie Ernaux, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 22, que ela tem esse estilo de escrita que a gente chama de autoficção. É quando você conta uma história, um conto, mas de uma forma que é muito própria, que não é aquela coisa chata de biografia. Tem biografias que são realmente muito chatas, assim. Por exemplo, meu primeiro capítulo aqui desse livro... E você fala mais o que nesse livro? E aqui eu falo sobre tudo. Eu abordo um pouco da minha infância até a minha fase adulta. Esse primeiro capítulo chama-se O Menino que Mastigava Nuvens. É um capítulo lindo. Eu já ouvi assim, que ele daria um curta-metragem, que daria uma animação, que daria um livro infantil, que daria uma única história. É baseado nas minhas vivências. E aqui é uma história entre eu e um vendedor de algodão doce. Quando eu tinha 8 anos de idade, pobre, que eu não conhecia o algodão doce. A história é linda, né? Eu sou suspeito, mas se fosse ruim eu falaria também. É muito bem escrito. É um dos capítulos mais aclamados desse livro. As pessoas gostam muito, é muito emocionante. É um projeto, eu tenho muito orgulho desses projetos, assim. Eu fiz muitos trabalhos, Orleans, como artista, no cinema, em exposições, que eu gosto muito. Né? Mas esses dois livros, não sei porquê, eu tenho uma coisa com eles assim. Eu acho que eu sei porquê. Eu recebo entre 80 a 120 mensagens por dia no Instagram, né, dos meus seguidores. E quando alguém... Mostra esse aqui. Quando alguém vem me contar alguma coisa do livro, cara, tipo, sempre alguém comenta alguma coisa do livro, são questões muito, muito particulares, assim, dessas pessoas. A pessoa lê esse livro lá no Acre, lá em Rondônia, lugares que eu nunca fui. Meu filho, quando tinha 6 anos, fez a mesma coisa que você fez aqui, Renan, e tal. Isso que eu te pergunto. Você acha que a sua história é muito parecida com de outras pessoas? Não há dúvidas, não há dúvidas. Sabe o que eu aprendi na literatura? Aí, com a experiência em publicação, e eu nunca tive esse problema, tá? Eu nunca subestimei a inteligência do meu leitor, tá? E meu leitor, ele é muito inteligente. E não quer dizer que ele é estudado, não. Vou te contar um caso. Teve uma mãe que tem um filho com 6 anos que tem autismo, que comprou o meu primeiro livro, por causa do filho que tem autismo, para entender o universo dele. Por que muitas mães fazem? Existem muitos livros sobre autismo, mas há poucos livros no Brasil escritos por autores que estão dentro do espectro do autismo. Então, uma coisa é você ler um livro escrito por um psiquiatra falando sobre sexualidade. Muito técnico. Você lê o meu livro, eu contando sobre a minha sexualidade. Inclusive, eu sou bissexual. Eu gosto de homem e gosto de mulher. Então, assim, falar sobre isso é um tabu. Então, assim, quando a pessoa ela vai ler as minhas experiências, as coisas boas e ruins que eu vivi... Você colocou isso nesse livro aqui. Sim, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Assim, tem uma missão... É lindo, é poético, mas não é livrinho. É livro mesmo. A pessoa lê e fala, peraí. Ela não sai ilesa. Você casou 2 vezes. Sim. Primeira foi com a... Com a minha ex-mulher, Ana Paula. Ana Paula. Você conviveu com ela durante... 9 anos. 9 anos. Vocês não tiveram filhos? Não tivemos filhos. Tiveram filhos. Não. Aí no segundo casamento você casou... Foi com um cara, com o Rafael, que durou 4 anos. 4 anos. 4 anos.
E agora você tá solteiro, não tem namorado, tem namorado? Atualmente eu tô solteiro. Eu nunca fico muito tempo solteiro. Minha mãe fala que eu fiquei 1 ano solteiro. Nossa, que um recorde, porque desde os 12 anos eu namoro. Né? E eu namoro, e eu tenho uma questão de ter relacionamentos muito duradouros. Eu acho que porque eu não sei mentir, o autismo é muito comum no autista não saber mentir. Então eu não sei enganar, né? Sim. Então eu tô com a pessoa num lugar, falo que tô no outro, entendeu? Eu não entendo isso. Então assim, Ó, isso é uma pedra preciosa, viu? Não eu mentir, acho que sim, não enganar. exatamente. Então, tipo assim, quem não consegue mentir, não consegue enganar, então não consegue te trair. Você acha que é isso que as entende? pessoas procuram na outra, no parceiro ou na parceira? Não enganar, ser fiel, ser leal? Eu Você acho acha que é o primeiro perfil que a pessoa se procura dentro da pessoa? Não, eu acho, eu não sei. A primeira coisa que eu busco numa pessoa, eu acho que são os déficits que eu tenho em mim. Uhum. Sabe? Eu acho que eu busco na pessoa o que eu não tenho de bom. Pra tentar pegar um pouco daquilo pra mim, assim, sabe? Equilibrar essa montanha russa que eu sou. Tem até uma frase desse livro que eu gosto muito, do Colapso Conheço, Azul. mostra aqui para mim o segundo livro. No Colapso Azul, meu primeiro livro, fala sobre isso. Eu falo que eu sou um acidente prestes a acontecer. Entende? Então, assim, Mas aí, voltando à questão dessa mãe que eu tava dizendo, ela comprou meu livro por causa da minha história. Ela quer entender como é que vai ser o filho dela na adolescência, como é que vai ser o filho dela na fase adulta. O menino tem 6 anos. E ela me relatou, em mensagem no Instagram, que ela leu o livro e que ela ficou apaixonada com o primeiro livro, o Colapso Azul. E que aí a mãe dela, que é a avó da criança, Sim. pegou para ler. Mas nunca tinha lido um livro na vida, essa senhora. Que era uma mulher muito simples, não sei o que e tal, que foi pouco alfabetizada. Mas que ela gostou tanto do meu livro, que ela começou a ler Machado de Assis, Drummond. Ela começou a ler outros títulos. Quer dizer, de uma leitura quase que obrigatória, porque o neto tem autismo, ela leu... buscar conhecimento, né? Olha o poder da literatura. Então, assim, o poder da arte, né? Então, assim, eu tenho mensagens, Orlens, que eu recebo, e também no meu blog, que eu falo conosco no meu blog Luz Azul, que são, assim, que são transformadoras. Embora eu venda muito, né? Esses livros vendem muito, sucesso para mim não é ter dinheiro. Sucesso para mim é você ser útil para o outro. Especialmente aqueles que você não conhece. Que é muito fácil se você ser útil pro seu irmão, pro seu amigo, pro sua mãe, pro seu pai. Agora, ser útil pra gente que eu jamais vou conhecer. Isso que é interessante, sabe? Então, assim, tem um relato que eu quero falar também de uma mãe da Bahia que tem um filho de 17 anos que é autista nível 1 como eu e é bissexual. Que leu esse livro. E que o pai desse menino estava distante dele porque descobriu a bissexualidade do menino. E que ela leu esse livro, que é sobre autismo e sexualidade e tal, e que ela percebeu que o livro estava sumindo. Ele aparecia em lugares diferentes da casa. Aí um dia, ela acordou de madrugada, o marido dela não estava na cama, e ela foi beber água e viu ele na sala lendo o livro. Aí ele tampou o livro assim, e fechou e guardou assim. Ah, tá escondendo por quê? Aí você debateu um papo com ele. E disse que estava muito emocionado. E ela falou que ele não era um homem de chorar, que ele era muito machista. E o rompimento que tem entre ele e o filho é justamente por causa da condição sexual do menino, que gosta de meninos e meninas. E no meu livro eu falo de um distanciamento que eu tive com meu pai entre os 14 e 19 anos. Que não foi pós minha sexualidade, foi por outras questões. Que me fez muita falta. Sabe? Entendi. Tem até uma frase que é escrita, manuscrita, que tá até aqui na capa interna do livro, tá vendo? Lê pros nossos ouvintes. Lê ele pra mim, o que é que você lê? Que é? Não, lê você. Acho melhor você ler. Pensando nele, no meu pai, eu sou o garoto satélite, observando a Terra e vivendo experiências em microgravidades. O meu rosto não está molhado. O ato de chorar no espaço não é possível. Os olhos até produzem lágrimas, mas elas se formam como bolas líquidas. Lágrimas espaciais mesmo? Espaciais não caem, elas flutuam no espaço. Entendi, tipo assim, aí eu falo muito dessa distância que eu tive com meu pai. E aí esse pai lá da Bahia, essa família, não os conheço, foi um relato por meio de mensagem que mandaram pra gente, Ele fala pra essa mãe que relatou pra gente. Essa mãe fala que o pai fala que ele ia apoiar o filho dele. Ele ia aceitar o filho dele como ele é. Então, assim, por meio do meu livro, o pai resgata um rompimento que durou meses, não chegou a ser 1 ano, com esse filho, que deve ter pensado, não quero ficar tanto tempo distante do meu filho, porque ele pode sofrer como o Hernando sofreu essa falta do pai.
Uhum. Porque para o menino homem ter a referência, figura né? paterna é muito importante, como para a menina ter da mãe, entendeu? Então, assim, eu acho que a arte ela transcende a beleza. Os meus livros são muito bem cuidados, cada capítulo desse, você pode abrir qualquer página aí, que o título tem a ver com o universo, por isso Garoto Não Satélite, vou qualquer título não que vou você te pedir abrir. para você dar um spoiler dele aqui, porque é curioso que as pessoas procurem seu livro para poder Sim. entender e ler esse aqui. Mas você coloca autismo e sexualidade. Você faz um paralelo entre as duas coisas? Exatamente. Esse livro é sobre Aham. o autismo e como que eu lido com a minha sexualidade. Então, assim, é um livro muito importante porque é o único livro no Brasil escrito por um autista adulto sobre autismo e sexualidade, né? Uhum. E aí eu falo das minhas experiências, de quando eu perdi a virgindade, de quando eu comecei a ter interesse por sexualidade, eu falo sobre abuso, eu falo sobre assédio, tem momentos pesados. E eu já dou até um briefing no primeiro livro, no Colapso Azul, porque há um capítulo aqui, a foto até emblemática que está aqui, é uma foto mais reclusa, enfim. Tem um capítulo que é muito forte, chama-se O Demônio Tinha Olhos Azuis, que é um relato de abuso. Então, assim, eu falo muito para os pais, assim, eu fui um menino muito vigiado, muito bem cuidado. Mas o abuso, o assédio acontece com adolescentes e crianças com pessoas que têm acesso. É um vizinho, é um amigo da família quem tem acesso. E hoje é um pouco pior. Porque não é só uma questão do acesso físico. Tem o acesso virtual. Às vezes seu filho tem 14 Hoje anos... que mais está tendo. Seu filho tem 12 anos, está conversando com a menina de 11... Mas as meninas de... Isso no Instagram, por exemplo. Mas essa menina de 11 é só uma foto do menino de 11. É um cara de 90 anos lá no Japão. Em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é preciso vigiar mesmo. Importante essa mensagem que está deixando aqui agora. Eu falo isso muito com os pais, especialmente dos autistas. No meu caso, por exemplo, claro, eu no alto dos meus 47 anos, eu tenho um repertório de vida, eu tenho uma experiência de vida. Mas eu não tinha uma facilidade de ler as intenções das pessoas. Né? Então, assim, eu tendia a acreditar em tudo que me falavam. Então, você acaba sendo uma presa fácil pro assédio. Entendeu? Então, assim, eu acho que os pais têm que estar muito atentos a isso. Você, como artista, você já foi assediado? Ah, sim. Um monte de vezes. E como é que você recorrentemente. E como é que você tratava essa situação? Semana passada, talvez, aconteceu isso. Mas acontece, acontece. E como é que você lida com isso? Dependendo da situação, eu finjo que eu não entendi. Sabe? Já aconteceu, infelizmente, em 19, um ano antes da pandemia, tá fechando uma exposição e eu via que a pessoa não estava nem aí pro meu trabalho. Era uma exposição de pinturas e eu tava falando e mostrando meu trabalho para ela e era um contrato importante que aconteceu, um contrato importante. Eu tinha patrocinadores importantes, mas esse contato era com a locação, aonde ia acontecer essa exposição. Sim. E a pessoa estava muito interessada em outras coisas. Ela estava assim, ignorando o meu trabalho. E aí eu já percebi, olha, que em algumas situações eu fui atendido por causa da minha aparência física. Não por causa do meu talento, por causa do meu trabalho. Isso aconteceu inúmeras vezes. E acontece. Isso no mundo artístico é muito comum? Às vezes olhar, abrir portas pela aparência e não pelo talento? Acontece. E acontece em qualquer tipo de área. Em qualquer profissão isso acontece. O assédio acontece em qualquer profissão. A pessoa pode ser um secretário, uma secretária, enfim, em qualquer profissão isso acontece. Entretanto, existe uma ideia libertinária das pessoas que no mundo da arte tudo é liberado. Né? A gente não pode confundir libertação com libertinagem. São coisas muito distintas, sabe? O respeito, ele é a base de tudo. Há pouco tempo alguém me veio falar que a gente está vivendo um mundo, não Brasil, né? Vou falar de política, não, que eu não gosto de falar de política, não. Mas o mundo está muito polarizado. Sim. É tudo muito extremo. Tudo que você fala vira contra você, vira um mimimi, vira aquela... Eu detesto isso. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo por isso. Mas eu assumo as coisas que eu falo. A questão outro dia me perguntaram, isso é meio imoral, né, Hernani? Falando de um assunto qualquer lá. Aí eu falei, não sei. Você se considera moralista? Você se considera moral? Eu falei assim, cara, eu me considero amoral. Tô acima disso. Eu não me vejo nem moral e nem imoral. Eu me considero amoral. Porque a moralidade, ela é estética, né? Se você matar uma barata, ok,
matou uma barata, que ótimo. Se você matar uma borboleta, não é legal. E são insetos, né? Então, a moralidade ela é estética e ela é conveniente a quem está pregando aquilo. Recentemente, a gente viu um escândalo aí na internet, não é um escândalo, mas um mimimi excessivo acerca do show da Madonna. Que a Madonna, o show dela foi muito pornográfico, não sei o quê. Eu acho que a Madonna mostrou para o Brasil que o Brasil não sabe o que é controle remoto, né? Não está gostando, muda de canal. Agora você foi lá, ainda fez pior, né? Eu gosto dela, eu acho uma mulher... Há 40 anos ela faz isso. O disco dela é erótico, por exemplo, ela fala da libertação sexual da mulher. A mulher é reprimida, a mulher nasce sendo reprimida o tempo inteiro. Aí alguém perguntou sobre a Madonna há pouco tempo, porque o show dela... Tinham questões lá da Cabala, algumas citações da Cabala no show dela. Eu sigo a Cabala desde 2004, até com pulseira da Cabala aqui. Eu cito a Cabala no meu primeiro livro, que é um capítulo que eu falo que chama-se Uma Luz no Espectro. Só que até uma foto com um tanto de terço aqui, inclusive. Uma Luz no Espectro. Eu falo sobre a minha relação com a religião, que eu passei pela Igreja Católica, pelo Espiritismo, que eu sou da terra de Chico Xavier, e me encontrei na Cabala em 2004. A Madonna também é cabalista e tem elementos da Cabala no show dela, mas ela sempre trabalhou essa questão da liberdade sexual da mulher. E o que há de errado nisso? Né? A gente vem da cultura machista, onde a mulher não pode ter prazer, só o homem pode ter. Aí eu falei, vou fazer um comparativo, mas vamos pegar. A Madonna é considerada a rainha do pop, porque um show dela na praia parou o Brasil. Né, nesse sentido. Vamos pegar alguém do nível dela. Quem está do nível da Madonna? Você sabe me dizer, Orleans? Nível da Madonna? Um cantor solo. Um cantor homem. Homem, Gustavo Lima? Coitado. Coitado. Ainda que 50 encarnações. Michael Jackson. Eu ia falar Elvis Presley, porque eu sou fã do Elvis Presley, né? Podia ter citado. Mas Elvis Presley. Mas eu vou manter no Michael Jackson, mas vale pro Elvis também. Você fala do Michael Jackson, aqui tem uma pessoa que a gente fica num atrito entre Michael Jackson e Elvis Presley. Ela vai adorar isso aqui. Aqui vai ótimo. Adorar. Mas enfim. Tô falando o nome enfim, aqui. Pegar a Madonna é um ícone mundial, não é brasileiro, como o Gustavo Lima. É Brasil, né? Só Brasil e tal. Ela é outra prateleira, não dá pra comparar. Pra comparar com ela, pega o Michael Jackson. Qual que é a imagem mais forte que a gente tem do Michael Jackson? Ele com a mão pra cima e com a mão na frente do pênis. Certo? É uma dança dele. É uma dança dele. Que virou logomarca. Virou uma logomarca dele. Ele levanta a mão e põe a mão no pinto e dança. E isso é repetido, é venerado, é aclamado, as pessoas adoram. Criança imita ele, põe a mão no pinto, levanta a mão. Mas sem saber o que é aquilo também, né? Mas as pessoas respeitam e é uma dança visual dele. Agora, a Madonna não pode pôr a mão na vagina porque ela é mulher? E ele pode porque ele é homem? Entende como é que a moralidade ela é conveniente? Entendi. Então, assim, a gente vive num mundo machista mesmo, onde a mulher é sempre reprimida e ela tem que exigir os direitos dela, sim. Ela tem que cobrar por isso. Porque, olha, eu citei 2 exemplos. O rei do pop e a rainha do pop. E a imagem mais icônica do Michael Jackson, que é venerada, festejada e replicada e copiada, é ele com a mão no pinto, com a mão pra cima. E ela não pode fazer. Quer dizer, é uma ironia. Aí você falou do Elvis. O Elvis, você deve saber disso, se você gosta dele, você conhece a história dele. Ele era censurado na televisão, ele era filmado da cintura pra cima, porque era considerado erótica o jogo de cintura, a dança dele. E o Michael Jackson bebeu da fonte do Elvis também, nós sabemos disso, né? Se você pegar lá as danças do Elvis lá atrás com a mão pra cima e tal, o Michael Jackson bebeu dali, né? Então, não por acaso ele casou com a filha dele, né? A Lisa Marie Presley, né? Enfim. Você entendeu o que eu penso sobre moralidade? Então, assim, eu acho que a gente vive numa questão muito hipócrita. Eu acho que se você tá afim de alguém e quiser falar, ok. Mas o não é não. Isso vale pra homem, vale pra mulher. Você entende? Tem pessoas que não entendem essa linha. Mas por que é mais difícil o homem falar ou não, mesmo ele querendo falar? É da nossa cultura, né? É da nossa cultura. A gente tem a cultura enraizada de séculos, né? A cultura machista. A mulher fala não, tá tranquilo. Falou não. Mas o homem não fala o não, mesmo ele sentindo que seria o não. Engraçado, porque a gente, o homem ele é tão incompetente nessa questão que a gente tem que mostrar a nossa virilidade. Então a gente fica com qualquer coisa, porque não pode negar, entendeu? Eu já ultrapassei essa fase, mas eu tenho esse entendimento. Que algumas vezes eu fiz isso. Eu fiquei com uma menina que eu não estava afim, mas
Porque meus amigos iam ver se ia ficar ou não com a menina. E a menina era linda, mas não me atraía. Às vezes a menina que pra eles não era tão bonita me atraía. Não tinha um contexto que chamava atenção, né? Não tinha. Eu não sou muito estético. Eu nem, e na verdade eu nem sou um homem vaidoso, entende? E assim, ver esse jogo das pessoas, para mim, estando dentro do espectro, é muito curioso, sabe? É muito. Eu acho irônico, eu acho engraçado, sabe? Eu acho muito estranho. Legal. E qual a surpresa maior que você tem nesse livro aqui? Você tem uma coisa aqui que foge de toda a estrutura. Ou você transformou o livro todo num contexto que qualquer página que você lê, qualquer frase que você lê é super interessante e vai até o final. Eu acho que esse livro, ele tem o mesmo prospecto do primeiro livro. Você pode abrir em qualquer capítulo e começar dali. Sim. Os livros, eles são um tanto complementares, esses dois livros, mas você pode abrir em qualquer página e capítulo, no início do capítulo, e ler a partir dali. Entendeu? Que você vai ter uma história. São contos. Então você vai ter uma história para poder se divertir ali. O seu terceiro livro está vindo nessa mesma formatação. Sim, só que ele vai ser sobre autismo e empregabilidade. Porque é uma questão, né? Sim. Tem até um raciocínio no meu primeiro livro, no Colapso Azul, que eu falo que, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando órfão da causa. Por quê? Você vai pegar um livro sobre autismo, é uma criança na capa. Você vai pegar uma revista sobre autismo, é uma criança na capa. É um artigo sobre autismo, é uma criança... Assim. Então, assim... Mas ninguém fala do adulto, né? Ninguém fala do adulto. Sim. Pouco se fala do adulto e da fase do idoso, né, com autismo. Então, assim, eu queria falar para um público adolescente e adulto. Era a minha ideia. Falar para pessoas da minha idade, sabe? E um pouco mais jovem. Eu cito a minha infância, porque é para contextualizar e tal, mas o meu foco é me comunicar com adolescentes e adultos. Porque, de fato, o autismo e a culpa da comunidade autista, existe um trabalho de infantilização do autismo. Né? Tudo bem, o menino é bonitinho, tem 6 anos, é bonitinho, só que ele vai ter 12 anos. Ele vai ter a primeira ereção dele, ele vai se interessar por sexo. Aí ele perde essa imaculação, ele perde a graça. Os pais vão impedir que seu filho cresça, Sim. que ele se torne um homem, que ele seja produtivo, que ele constitua a família. Ele vai ser um homem de 30 anos tratado como menino de 6? Não. Alguns autistas vão ter mais necessidades do que os outros. Isso é fato. Entretanto, independentemente de sua condição neurológica, porque o autismo não é uma doença, o autismo é um transtorno, né, neurológico, a questão física ela é mais forte do que isso. Ela é independente disso. Né? A sexualidade é uma força da natureza. Então não importa se seu filho autista ele é não verbal, se ele é mais dependente, se ele é nível 2, se ele é nível 3. Chegando à idade certa ali, dos 12 aos 14 anos, ele vai ter interesses sexuais, mesmo que ele não entenda. O corpo dele vai responder a esses estímulos. Então, assim, é preciso se preparar para isso. Porque é importante, é uma coisa sadia, é importante na vida das pessoas. Se não fosse, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Porque a gente não nasceu do Divino Espírito Santo. Né? Você sofreu preconceito quando você falou assim, eu gosto de um homem? Não. Não. Preconceito sexual eu nunca sofri. Eu sofri preconceito social quando eu era pobre. Né? Isso aí eu sofri muito. Sim. Porque, como eu disse antes, a criança brasileira pobre, ela é ensinada que ela não merece, que ela não tem espaço para ela. Não vai crescer. Independentemente se ela é branca ou se ela é preta, não importa. Né? Agora, sexual não, porque eu nunca fiquei falando muito da minha vida para as pessoas, né? Como figura pública, eu acabo falando quando o assunto vem, me perguntam, eu falo sem problema nenhum. Mas não é uma pauta. Eu não levanto bandeira, enfim, eu trabalho em prol da causa do autismo. É a única causa que eu, de fato, levantei, assim, uma questão. Eu dei um holofote maior. A sua família chegou a falar alguma coisa com você? Ou falou, Hernando, a opção é sua, você... Primeiro, não é uma opção. Ninguém opta pelo mais difícil. Seria mais fácil ser heterossexual, porque, enfim, eu sou um homem branco e heterossexual, teria menos problemas, né? Sociais, vamos dizer assim. Sim. É uma condição. Ninguém opta pelo mais difícil, é uma condição. A pessoa tem a condição. Eu sou bissexual, eu comecei a entender isso ali pelos 12, 13 anos. Eu comecei a entender isso, que eu comecei a gostar de meninos também, mas eu gosto de meninas, né? O ruim de ser bissexual é que a própria comunidade LGBTQIA+, não nos reconhece muito, né? A pessoa acha que, como você é bissexual, ela te vê como gay, né? E não é uma verdade. Para mim seria mais fácil eu ser gay,
Porque eu ficaria só com homem, por exemplo. Entretanto, eu sou bissexual, então eu gosto das duas coisas. Só que quando eu tô namorando com a menina, eu não fico com o menino. Quando eu tô namorando com o menino, eu não fico com a menina. Eu fico com uma pessoa só. Eu sou monogâmico que fala, né? Sim. Invariavelmente, independentemente do sexo. Já aconteceu de eu estar namorando muito Infiel tempo. é relacionamento, né? Exatamente. Mas quando você tá namorando muito tempo com algum homem e sentir falta de menina. Nunca aconteceu o contrário. Eu já tive que sentir falta de mulher. De homem, nunca senti falta estando com mulher. Estando com homem, a gente sente falta. Acordei com meu ex-marido uma vez, eu olhei pra ele assim, nossa, tava sentindo falta de uma mulher. Você entende? Isso já aconteceu. Você falou isso pra ele? Não, né? Não, Só não, pensou, não, né? não, acho que falei depois, um tempo depois, falei. A gente olha uma relação muito aberta. Aham. Eu não gosto de relações mentirosas e da parte do outro. E a reação dele na hora acontecer. Hã? E a reação dele? Ele riu, ele sabia que eu sou bissexual e eu acho que quando você, Orleans, lida bem com as suas questões, independentemente se é a sua condição financeira, se é a sua condição de estudo, se é a sua condição sexual, isso não importa. Quando você lida bem com isso, quem está à sua volta vai te respeitar. Você entende? Eu tenho uma postura, eu tenho uma imagem, eu sou uma pessoa séria, invariavelmente, é o meu jeito. Né? Eu podia ser um homem afeminado, por exemplo, com trejeito e tal. Eu sou mais sério, é meu jeito. Eu sou assim. Talvez isso tenha ajudado as pessoas a me respeitarem mais. Mas... Acho que a palavrinha mágica aí chama respeito, né? Sim, sim. E eu acho que é uma via de mão dupla. Eu não invado o espaço de ninguém. Então eu não estou propício a levar uma patada de ninguém. Você entende? Porque eu não invado. Eu posso fazer um trem errado ali que... Agora, se for um crime, eu denuncio, né? Mas uma atitude assim, eu fico na minha, não dou minha opinião. Só dou se me pedir minha opinião. Agora, se ela invadir meu espaço, aí sim, eu posso ser grosseiro com ela, né? Até alguém falou há pouco tempo, as pessoas gostam muito do meu trabalho, sabe? E aí, eu falo para centenas de pessoas, assim, em palestra, né? Tem 200 pessoas na palestra, 400 pessoas na palestra e tal. Aí eu sempre ouço, que você é um exemplo. Eu tenho horror dessa palavra. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu sou um homem comum como qualquer outro. Já magoei muita gente. Vou magoar muito mais e que assim seja, sabe? Eu tenho horror. Sabe aquela coisa? A fulana de tal é correto demais. É muito certo, correto. Eu tenho horror de gente correta demais. A pessoa é muito certinha, eu já tenho medo dela. Sabe? Porque E é fácil achar uma pessoa muito certinha? Tem gente que posa, tem gente que finge que ela é muito perfeita, que ela é muito correta. Mas não é. Eu tenho medo de gente assim, sabe? Porque ninguém é assim. Todos nós temos nossos fantasmas, nossos déficits, os nossos desvios de caráter. Telhado de vidro, né? Os nossos desvios de caráter. Todo mundo tem. Ninguém. Eu não sou exemplo pra ninguém, nem quero ser. Eu tenho e jamais quero esse título pra mim, assim, sabe? Não quero. Entendi. Hernandes, você escreveu uma frase aqui, cara. Eu amei essa frase, achei muito interessante. Qual? Ter autismo leve não significa ter autismo fácil, né? Explica pra gente o que é essa frase pra gente aqui. É porque há muito pouco tempo usava muito esse termo, autismo leve, né? Hoje em dia a comunidade autista não reconhece mais, fala autismo nível 1. Eu não ligo muito pra isso não, porque acho que as pessoas perdem muito tempo com nomenclaturas. A cor do autismo é azul, mas tem muita mulher com autismo, podia ser rosa também. Isso é uma bobagem. Existem coisas muito mais importantes e mais urgentes de políticas públicas. Uma questão sou eu, né? Eu sou a história clássica do menino pobre que venceu na vida financeiramente. Eu tenho acesso aos melhores médicos, aos melhores psiquiatras, eu sou amigo de promotor de justiça, eu sou amigo do alto comando da polícia, eu tenho acesso a tudo. Eu preciso de um negócio importante, é um telefonema, eu resolvo tudo. Minha vida é mais fácil nesse sentido. Mas eu construí minha vida assim. Não é porque meu pai, meu pai era um pedreiro, eu não herdei nada de ninguém. Eu construí a minha vida assim. Assim como meus irmãos e boa parte da parcela dos brasileiros são trabalhadores e têm sucesso com o trabalho que têm. Entretanto, eu trabalho muito pelas políticas públicas, porque eu conheço a história da senhora que não tem grana para poder pagar a terapia do filho, para poder pagar o fonoaudiólogo do filho. Então tem assuntos muito mais urgentes dentro da comunidade autista do que se a cor é azul, do que se é autismo leve ou nível 1. Essas nomenclaturas não levam... Isso é mimimi de quem não tem o que fazer. De gente pouco produtiva que gosta de levantar polêmica para poder ter os seus 5 minutos de fama. Você até adiantou uma pauta aqui sobre políticas públicas, né? Sim, sim. É que você começou a falar, vamos falar sobre política pública. Você acredita em políticas públicas? Sim, tem que ter. Porque isso é a base da sociedade, né? Assim, sendo mais claro, eu às vezes tenho que lidar com políticos. Eu não gosto, né? Falando de mim, tá? Eu não conheço nenhum político honesto, verdadeiro. Eu não conheço nenhum, sabe? Só que, infelizmente, às vezes eu tenho que me sentar com eles.
Às vezes eu tenho que conversar com eles, porque nós dependemos de políticas públicas, entende? Certo. Porque é o seguinte, a demanda leva à solução. Isso é uma premissa que eu acredito. Porque, por exemplo, o político só vai se interessar pela causa do autismo se houver barulho da sociedade. Porque se faz um evento sobre autismo, vai lá 15 pessoas, não dá ibope. Se faz um evento sobre autismo, vai lá 1000 pessoas e esgotou os ingressos para entrar no evento, aí todo mundo olha, esse vídeo lotou. O evento do Hernani lotou. Aí o político começa a ficar de olho. Olha aquilo ali, dá voto. Eu tenho que me aproximar dele. Ali dá voto. Porque isso é pauta que enche pessoas. Sim. Porque o político enxerga a gente como cabeças, como números, votos. Então, se dá ibope, dá voto. Então, eu sempre falo com a comunidade autista, porque tem gente que tem que se organizar sempre e fazer eventos que fiquem lotados, que dê ibope, fazer barulho, produzir muito. Porque isso atrai a atenção dos políticos. A partir dali, são apresentadas ideias, demandas. O que falta para a comunidade? Falta fonoaudiólogo naquela região de Belo Horizonte, tá faltando psiquiatra na região nordeste de Belo Horizonte. Então, assim, estou falando de BH porque a gente está aqui, estamos gravando aqui na capital. Então, as demandas são apresentadas e se tem quórum para aquilo, se tem público para aquilo, o político se sente pressionado a fazer. Porque ele vai querer parecer bem. Sim. Ou então para dar uma resposta para quem votou nele. E com relação à inclusão, você acha que está havendo essa inclusão? Está acontecendo? Ou ela vem bem devagarzinho, é devagarzinho, tartaruga? É devagarzinho. Eu tenho um pouco de resistência com essa palavra inclusão, porque eu acho que ninguém tem direito de excluir, né? Sim. Eu nasci no mesmo mundo que você, do que o Marcos, enfim. E eu não sou menos ou mais merecedor do que vocês, né? Eu posso fazer por merecer mais, trabalhar mais, essa é a questão. Mas eu não sou mais merecedor do que ninguém. Então ninguém tem direito de excluir ninguém de nada. Eu nasci nesse mundo, né? Eu já tô aqui, no mesmo mundo que todos vocês. Eu falo que eu já ouvi de neguinho chegar perto de mim e falar assim, olha, ô Hernani, eu sou inclusivo, tá? Eu olhei pra pessoa assim, Em quê? Tipo, e daí? Acho que eu preciso da sua permissão pra habitar esse planeta? Sabe? Tipo, você entende? Tipo assim, eu olhei pra pessoa, tipo assim, coitada, tipo, tem muito mais poder nesse plano do que ela. Só que ela se sente especial porque ela usa essa palavra de inclusão. Ô, Hernani, perfeito o que você tá falando, sabe? Porque outro dia a gente tava comentando exatamente isso. Essa palavra de inclusão, essa questão de fazer parte. Você já faz parte desde o dia que você nasceu. Caramba. Né? Só que as pessoas não querem entender isso, querem dividir. A mãe deixa de levar o menino no shopping porque o menino é não verbal, ele faz muito barulho, ele pode incomodar. Os incomodados que se retirem. Sim. Ela tem que levar o filho dela no shopping, sim. Ela tem que levar o filho dela no parque, sim. Por que não vai levar? Porque uma mãe lá que tem um filho que não tem autismo vai torcer o nariz, ela que torce o nariz que vira pro outro lado da cara. Entendeu? Nós estamos em locais públicos, sabe? E até alguns privados que são de livre acesso. Né? Então, assim, essa questão da inclusão é uma palavra realmente que me incomoda, porque eu acho que ninguém tem o direito de excluir, logo ninguém tem o direito de achar que é legal porque inclui, sabe? Porque não é a verdade. A gente tem que trabalhar para uma sociedade mais participativa. Perfeito. Eu acho que essa é a palavra, né? Uma sociedade mais participativa. E a tolerância é a chave, né? A gente precisa trabalhar mais a tolerância, né? Ninguém sai de uma pandemia dessa ileso. Qualquer pessoa precisa de terapia, né? Depois da pandemia dessa. Ninguém sai ileso da pandemia dessa. As pessoas estão mais violentas, estão mais nervosas, sabe? Então, assim, a gente tem que respirar, sabe? Antes de qualquer coisa, porque senão... E com relação à legislação, né? É uma legislação que vem acontecendo, vem autorizando, né? Igual, se eu não me engano, no Minas Shopping já tem uma vaga, né? Especial. Minas, o Daimon tem. Minas Shopping já tem, né? Você fez uma propaganda recente pro BH, não fez? BH Shopping. Foi um comercial divulgando o cordão de girassol. Tem como colocar aqui, ó? Nós estamos preparando pra colocar aqui, ó. Legal. Pode. Nós não estamos escutando o som aqui, não, mas eles estão escutando lá, tá? Tá bem. Foi sobre o cordão de girassol. Parceria com a Global HD Sunflower, está disponibilizando cordões de girassol oficiais, destinado à identificação voluntária de pessoas com condições e ou doenças não visíveis. O
Colar de Girassol é uma iniciativa brilhante para apoiar pessoas com deficiências ocultas que desejam ser identificadas e receber apoio. O colar já está disponível aqui no Brasil desde abril e aqui no BH Shopping você pode retirá-lo gratuitamente no Espaço Família, no piso Ouro Preto. 2023, né? Lembrando que ele não garante acesso a benefícios e prioridades. Junte-se a nós nessa missão de espalhar luz e inclusão. Fique atento. Bem, parabéns ao BH Shop pela iniciativa, né? Exato, exato. É muito importante essas marcas, né, grandes marcas, trabalharem assuntos que são de interesse coletivo. Sim. Né? Eu falo muito isso até quando eu vou lidar com alguma prefeitura, que às vezes o prefeito vai no evento e tal. Eu falo, olha, a gente trabalhar com políticas públicas voltadas para o ensino de melhor qualidade, investir na educação para esses meninos terem um futuro melhor, porque o ambiente escolar ele define o futuro profissional de uma pessoa no mercado de trabalho. Porque é preferível você ter um cidadão do seu município com autismo que seja produtivo do que ele seja um sobrevivente de assistencialismo, sabe? Alguém o meu caso, por exemplo, é uma potência intelectual, né, impedida de estudar por causa de bullying em escola, podia estar trabalhando no comércio hoje, ganhando salário muito atrás de um balcão. Ok, não tem nada de mal em ser um balconista, mas eu podia ter sido um grande médico, né? Um bom artista como eu sou, né? A arte me salvou nesse sentido, mas eu não ia estudar, eu podia estar atrás de um balcão hoje. A minha última exposição eu empreguei 42 pessoas, foram 42 famílias que eu empreguei em uma única exposição. O livro eles falam que é uma arte solitária, né? Sim, eu escrevi sozinho. Mas a partir do momento que eu terminei de escrever o meu manuscrito, eu entrego os originais para a editora, aí emprega-se uma editora, emprega-se uma revisora, emprega-se um diagramador, emprega-se o fotógrafo que vai me fotografar para as fotografias do livro, o designer que vai fazer o projeto visual do livro, a capa do livro, e aí depois ele vai para o lançamento. E o lançamento eu vou contratar um buffet para fazer um coquetel para as pessoas. Vai para gráfica, tem um antes vai para gráfica. E aí, normalmente, às vezes a gráfica eu faço só um miolo, a capa faz em outro lugar, porque tem que passar um verniz localizado em tal lugar. Sim. Então, eu empreguei mais outras pessoas. Aí quando vai para o lançamento, aí tem que contratar o garçom, o buffet, porque às vezes tem um coffee break, um coquetelzinho e tal. Aí tem o espaço, as pessoas vão lá, vão comprar. Aí depois acabou, não? Depois vai pra Amazon, vai pra Magazine Luiza, vai pra lojas americanas. A pessoa compra. Né? Comprou, acabou, não. O Correio vai entregar, o Sedex vai entregar, ou outro meio de transporte vai entregar o livro. Então não acaba. É uma rede de trabalho. É um livro, escrevi sozinho. Mas a partir do que eu entrego os originais para minha editora, aí uma cadeia de produção entra em ação. Pessoas são empregadas, e isso vai gerando. Então, assim, isso a gente tem que ter um entendimento, sabe? Que é preferível você investir eu falo isso muito com os políticos que eu tenho contato, nas cidades que eu vou, os prefeitos, os vereadores locais, invistam no seu município, para que os seus conterrâneos tenham um futuro melhor. Porque eles vão devolver isso para a sociedade. Sim. Como é que você vê as escolas hoje, Hernani? Essas escolas participam de todo esse processo de acolhimento, principalmente, né? Começando a ter um interesse, né? A escola, como eu disse, para mim foi um ambiente muito tóxico, porque se você não for um menino certinho, perfeitinho e não sei o quê, ninguém quer saber de você. Se você é o recluso, o calado, não sei o quê, você vai ficando de lado, né? E quando você tem um autismo nível 2, por exemplo, que às vezes o menino é mais agitado, mais irritadiço, é aí que eles não querem saber. Infelizmente, é uma verdade. O que há hoje é um início ainda tímido de algumas escolas em buscar uma melhoria no ensino. Porque é lei, né? Sim. A lei obriga... Tem que entender isso, inclusive, né? Tem que entender isso. A escola não pode recusar uma matrícula de um menino que tem autismo, por exemplo. Entretanto, nós assistimos escândalos monstruosos, né, de casos de agressão física que levou à morte, inclusive recentemente, de um menino lá em São Paulo, né, no interior de São Paulo.
E a escola foi tão omissa que ela falou que o menino cai da escada. É mentira, né? É mentira. Foi filmado, foi mostrado. O vídeo foi mostrado o vídeo na internet, na televisão. O menino foi agredido por outros colegas, né? E como a escola omitiu, né? E mentiu dizendo que tinha caído da escada, levaram ele para um tratamento médico, né? Só que o menino foi piorando. E aí ele teve uma infecção pulmonar e veio a óbito, enfim. E se tivesse, talvez, dado a informação correta, não, eles pisaram no peito dele, amassaram o peito dele e tal, talvez teria tido um outro tipo de atendimento. É o que até o médico fala sobre, né? Exatamente. O menino foi gravando o caso dele. Quer dizer, isso é um crime, né? Você... A escola parte como coautor de crime. E quando eu vi o menino, eu me lembrei muito de mim. Eu fiquei muito, foi um caso que mexeu, foi agora, eu esqueci o nome do menino, mexeu muito comigo porque eu lembrei muito de mim. O jeito dele é muito parecido com o meu. Ele é autista nível 1 também. E ele falando com dor para respirar, inclusive. O pai dele filmou o vídeo quando eu levando ele pro médico. Aí a questão é simples. Você compra roupa pro seu filho, uniforme pro seu filho, uniforme e material escolar pro seu filho ir pra escola. E a partir do momento que o indivíduo entra dentro da escola, ele está sob a tutela da escola. Tudo que acontece com ele ali dentro... não foi na sala de aula? Não, o ambiente escolar não é só sala de aula. É dentro do banheiro, é na cantina, é no corredor, é no jardim da escola, é no pátio. Dentro dos muros da escola, a responsabilidade é da escola. O que acontece ali dentro... O que acontece ali dentro é da escola. A responsabilidade. Então não tem desculpa, né? Aí você põe o seu filho para ir para a escola, para ele ser morto dentro da escola? Ou para ele ser agredido, para tomar um tapa na cara do professor dentro da escola? Você entende? Eu passei por isso. Eu poderia não estar aqui hoje contando a minha história, né? Eu sofri bullying e já apanhei na escola várias vezes. Eu achava que as pessoas não gostavam de mim. Eu me olhava no espelho, então, ela me olhava no espelho e tentava encontrar o que tinha de errado comigo. Por que as pessoas não gostavam de mim? Você sabe o que é isso? É muito pesado, sabe? E aí você passa a não querer ir pra escola. E você não quer contar pro seu pai, porque você não quer contar pro seu pai que você tá apanhando, porque você não quer se sentir mais frágil do que o próprio professor fala que você é frágil, às vezes, em sala de aula. Você é frescura, você é frágil. E ninguém quer ter esse título de frágil, sabe? Às vezes o professor, ele ajuda no bullying também. Então, há um despreparo, sim. É preciso uma capacitação pesada, sim. Não se justifica. Eu não sei nem te dizer, Orleans, se um filho meu passasse por algo parecido no colégio, o que eu não faria com a professora dessa? E eu esquecer o que eu sou, que eu tenho amigo dentro da polícia. Eu não sei nem o que eu faria com uma mulher dessa. É uma sensação se ela meter a mão na cara do filho meu. Acho que todos os pais teriam essa mesma sensação. Você tá doido. Então, sensação. tipo assim, não há desculpa. Não há desculpa. E, de repente, um neto, talvez, de uma professora que fez bullying comigo lá atrás, às vezes o neto dela hoje tem autismo e pode ser alguém beneficiado por políticas públicas que eu estou trabalhando hoje. Olha que ironia que é o mundo. Olha só. Ou passar pelo bullying, né? Ou passar por bullying. Mas eu prefiro olhar pro lado positivo. Ele pode ser beneficiado por algo que eu tô plantando. Porque é a coisa que eu trabalho hoje, igual por exemplo a questão da polícia. Eu faço um trabalho grande hoje com a Polícia Militar e também com a Polícia Rodoviária Federal. Sim. E com algumas guardas, né, municipais. A de BH, já fiz um trabalho com eles. Estou fazendo de contagem também. Sobre a abordagem e identificação da pessoa com autismo. Muitas das coisas que eu estou fazendo hoje vão demorar 10 anos para ter mais corpo. Né? Talvez coisas que eu quero fazer... eu não vou estar aqui para ver quando acontecer. O resultado, né? Mas eu estou plantando agora. Porque tudo é muito amoroso. Isso é da humanidade. Não é só Brasil, não. Isso é da humanidade. Sim. Né? Precisa de haver boa vontade política. E existe uma abordagem diferente, Werner? Como é que você passa essa situação para essas autoridades? É complexo falar sobre isso aqui agora, porque é um assunto longo. Mas, resumindo, meu trabalho com a polícia é mais para a identificação da pessoa com autismo, a simbologia do autismo, identificar a pessoa que tem um autismo, que tem como identificar, né? Ela tem a carteirinha, igual eu tenho minha carteirinha. Algumas já tem cordão, né? Cordão. Eu não uso cordão porque eu sou um homem adulto e verbal. Usa-se mais em crianças, porque às vezes se perde no parque e aí tá identificada. Ou um autista não verbal que não fala, então tá identificado. Eu uso na minha carteira mesmo porque eu sou um homem que eu sou verbal, enfim. É uma carteirinha de identificação, né? Que tem vários modelos, né?
atração laudo. São vários modelos, né? É porque é o seguinte, foi criada, né, a carteira, a CIPTEA, né, Carteira de Informação da Pessoa com Autismo do Governo Federal, que é uma lei chamada Romeu Mion, que é o nome do filho do Marcos Mion, que foi sancionada no governo do Bolsonaro, inclusive, mas entrou em vigor há pouco mais de um ano, em 2 anos, em alguns estados. Aquela coisa da boa vontade política. Alguns estados fizeram, outros ainda não fizeram, enfim. Aqui em Minas Gerais demorou um pouco. Eu fui até convidado para ajudar aqui no estado a desenvolver essa carteirinha, né? E todos os erros que apontei para eles, e o governo, né, de Minas, no caso, a secretaria na época, no ápice de sua incompetência, cometeu todos os erros que eu salientei. Cuidado com isso. A impressão, eles imprimiram a carteira gigante. Para que serve a carteira? Para ela caber num bolso, caber na carteira. Lógico, né? Além de identificar a pessoa. Porque a pessoa não tem que andar com um laudo, que é uma folha dessa dobrada, e de tanto dobrar vai rasgar. Então tem um laudo, anda com a carteirinha. Aí o tamanho tem que ser um tamanho até menor, se possível, um pouco carteira de identidade, ou até dobrar carteira de identidade. Imprima colorido, ofereço esse serviço gratuitamente, porque é só uma impressão e uma plastificação. São só 6, 7 reais. Mas para muitas famílias é 1 quilo de feijão, que custa R$ 6,99. Tem uns que né? Às vezes acho por R$ 5,99. Então eu falo que eu vou ao mercado, eu compro, eu sei o preço, eu valorizo o meu dinheiro. Agora, não, aí eles fizeram uma carteira do tamanho de meio ofício, imprimiram, entregaram aqui na Praça 7, entregaram pro povo lá, impressa em preto e branco, horrorosa, um papel assim comum. As famílias reclamaram comigo, inclusive. Eu falei assim, mas isso aí eu avisei para eles, mas o governo, né? Eles têm assim, o governo é o seguinte, tem uma secretaria, eles colocam lá 50, 60 funcionários para ninguém fazer nada. Porque assim, não entende de nada também, né? Hã? E não entende de nada, né? Não, a maioria não sabe, não sabe, não conhece o assunto, né? Tem chefe de secretaria que não conhece o assunto, né? Teve um aí, um tal de... Eu não vou citar nome, não é por medo, é para não dar ibope pra esse incompetente. Mas teve um aí, um doído, vão entender o trocadilho, um tal de doído, que ele numa live pelo YouTube, ele estava na Secretaria do Governo do Estado. Sim. Ele falou que perguntaram para ele, qualquer médico pode dar um atestado, um laudo de autismo, diagnóstico? Ele respondeu que sim. Eu falei assim, então quer dizer que um ortopedista pode? Sendo que só pode ser um neurologista ou um psiquiatra. São médicos, né, na cabeça, né? Ele falou que qualquer um podia. É desse nível, né? Então, infelizmente, às vezes os políticos colocam pessoas para chefiar secretarias por interesses particulares. Por de emprego, exatamente, né? para pagar a dívida de voto e tal. E aí esses mesmo convidam a corja, primo, sei lá quem, e colocam para trabalhar. E é uma coisa assim, de uma incompetência sucessiva. E aí, inclusive, eu nem tenho a carteirinha do Estado, porque ela é muito feia, muito feia mesmo, ela é feia. Eu acho a minha mais bonita. A minha é criada a partir de uma ONG americana. Então, assim, eu dei dicas de como fazer, usar umas cores melhores. Não, fizeram um negócio assim... Qual que é a diferença? Só para justificar. Só para justificar. Perfeito. Só para justificar. A única diferença dela para uma carteirinha que não é do governo é que ela tem um QR Code que, quando você faz o cadastro para solicitá-la, você é cadastrado. Então, o governo tem uma noção de quantas pessoas com autismo tem naquele estado. É legal? Mas vai funcionar? Não sei. Se nem a carteirinha dá conta de fazer. É uma incompetência. Eu vou aproveitar aqui, né, que a Tatiana, você conhece a Tatiana, né? Nossa amiga do Rotary. Sim. E ela, inclusive, fez... Eu conheço ela por meio dos grupos, né? Pessoalmente. Ela fez até que ela falou assim, olha, eu conheço o Hernani, traz o Hernani aqui. Você vai gostar do Hernani. Ela fez a indicação. Legal. Né? Um abraço, Tatiana, também. Ela tem uma filha que também que é autista, se não me engano, nível 3, né? E a gente estava conversando a respeito de alguns projetos. Ela me falou uma coisa interessante. Como que funciona a maioridade do autista? Quando ele sai, completa a maioridade. O que muda na vida dele? Ele serve ao exército, ele tem essa dispensa, tem que apresentar no exército. Como é que funciona essa parte? Acho que você passou por isso, né? Não. De alistamento, essas coisas? Eu alistei. Só que na época não tinha diagnóstico. Sim. Eu alistei, mas nunca servi. Entendeu? Nunca me chamaram pra nada. Só alistei, mas enfim. E eu acho que, dependendo do caso, os pais podem solicitar a dispensa. Se dependendo do grau de comprometimento dos filhos no espectro, ele pode solicitar a dispensa, né?
Porque para fins legais no Brasil, o autismo entra como uma deficiência, né? Não tem uma lei específica sobre o autismo, né? O autismo não é uma deficiência. Para a ciência, é um transtorno. Mas para fins legais, ele é uma deficiência, porque não existe uma lei específica. Ela estava me falando, inclusive, que quando adquirir a maioridade, a troca de documento é toda uma burocracia muito chata, muito complicada. Se a coisa já está ali explícita, já tem um laudo, já tem uma documentação, por que não seguir aquele trâmite? Falta de inteligência mesmo, né? Infelizmente, né? A grande maioria das pessoas que trabalham com... E boa vontade, poder, né? As duas coisas. As duas coisas. Eu vejo isso o tempo inteiro, assim. As pessoas querem fazer alguma coisa, mas assim, sem conhecimento, com pouca boa vontade. E a sociedade sofre, né? Eu fico puto, minha palavra é essa. Eu fico puto mesmo e falo mesmo, porque é o meu dever como figura pública, artística, falar que eu sei que eu tenho um alcance do que eu falo. De falar mesmo, reclamar. Porque, assim, tem gente que baixa a cabeça, tem gente que dá bênção para político e tal. Eu acho um bando de incompetentes. Tem que fazer muito mais, entendeu? É muito ruim de serviço mesmo. É oportunista. Surge um assunto que quer aparecer em cima daquele ali. Há pouco tempo teve um que falou comigo que apoiava a causa do autismo. Eu falei, você apoia? Você tem algum projeto? Perguntei, né? Curiosidade só. Ah, não, eu publico, né? Eu publico nas redes sociais quando eu tenho o dia 2 de abril. Ele faz uma publicação no dia 2 de abril e tem lá 3 mil seguidores. Que efeito que isso tem na sociedade? E se apoiar a causa do autismo? Né? Eu acho que eles se apoiam em causas que podem dar alguma vitrine para eles. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho. Eu não sou assim uma imagem de qualquer pessoa. É importante você falar para que as pessoas tornem-se pessoas seletivas, né? Sim, e cobrar realmente aquelas pessoas que estão trabalhando. E cobrar. E cobrar isso. Porque não, tudo vira PL, né? Tudo vira PL. Projeto de lei. E não sai do papel. Fica naquela masturbação política sem a causa do autismo. Eu te digo com propriedade, não é barato ser autista, né? Você é tranquilo, você é legal. Cara, eu sou medicado, né? Eu tomava 3, hoje eu tomo 1 remédio por dia, né? Então, eu sou medicado, eu faço terapia, tirando os milhares de reais que eu já gastei com terapia, os milhares de reais que eu já gastei com remédio ao longo desses anos, tirando tudo isso, eu sou super tranquilo. Agora, imagina a pessoa que não tem dinheiro. Não tem condições. O pai ou a mãe tem que selecionar quem que ganha mais para abandonar o emprego para cuidar do filho. Porque é a opção que eles têm. Eles não podem pagar uma terapia, porque o governo não oferece terapia de qualidade. Os planos de saúde não oferecem de qualidade. Tem um limite para poder ter consultas, né, naquele plano de saúde. Né? Para que ele existe? Para que se paga ele? Entendeu? Então, assim, é um assunto urgente. Né? Não está tendo boom de autismo, não é isso. O que há hoje é mais informação. Se há mais informação, há mais acesso. Se há mais acesso, logo tem mais diagnóstico. Para mim, já é um assunto de saúde pública. Perfeito. Entende? Já é um assunto de saúde pública. Então, assim, precisa-se ter políticas públicas que atendam, de fato, essa sociedade. Por quê? Uma mãe que larga o emprego para cuidar do filho, porque é a opção que tem, porque elas não podem pagar, né, todas as terapias para aquele indivíduo ter um desenvolvimento, porque é possível progredir no espectro, mas também é possível regredir dentro do espectro. Né? Então, a família não tem condições de dar um tratamento contínuo. Aí a mãe vai cuidar do filho em casa. Entendi. Não é a mesma coisa do que ele ter acesso a terapia, um fonoaudiólogo, e ela vai se desgastando. A mulher não cuida da unha, a mulher não cuida do cabelo, ela tá por conta daquilo ali, ela não cuida nem da autoestima dela. A terapia tem que ser para a família. É preciso ter um centro de referência em toda a cidade, em Belo Horizonte, que é uma vergonha que não tem ainda, que atenda a família também. Às vezes o pai e a mãe estão distratados, porque eles vivem em função do filho. Às vezes é a mãe que precisa de mais terapia que o filho. Você entende? Olha, nós conversamos exatamente isso esses dias com uma psicóloga, Patrícia. Não, Tatiana também. E ela estava falando exatamente que às vezes você tem um filho, né, com autismo, mas os pais precisam de um tratamento também. Precisam. Né? Principalmente a relação casal, porque costuma a mãe às vezes proteger o filho e esquece que ela é casada, se afastar, exatamente. Se afastar do marido. Aí o marido sai, meu marido me abandonou quando eu mais precisava. E não é bem assim, tem uma construção. Exatamente. Aliás, construção não, tem uma eu posso usar a palavra aqui, né? Foi destruído, na verdade, desconstruído. Uma questão familiar ali.
Exatamente, a gente tava falando sobre isso aí, exatamente sobre isso. O Hernani, eu não posso deixar de falar, porque eu tinha anunciado logo no início, né? Sim. Você trabalhou com vários artistas, né? Tem aqui o Bruno Galhaço, Débora Seco, Eduardo Moreira e a cantora Sandy. É a Sandy? Sandy, é. Me fala como é que foi esse trabalho. É um filme que vai sair, deve sair no início do ano que vem. É um filme sobre a Helena Jobim, é uma escritora que eu citei antes, que é uma artista sensacional, que eu tive o privilégio de ser amigo. É um longa-metragem que conta a história de vida dela. E aí tem participação desses artistas e da Sandy também, que é uma cantora, mas que ela tinha uma ligação muito, ela tem uma ligação muito forte com literatura, né? Ela é formada em letras. Então por isso que eu convidei ela para trabalhar nesse projeto, porque é um filme sobre uma escritora, né? Sim. A Helena Jobim, que é a única irmã do Tom Jobim. Então, assim, é um trabalho lindo. Foi muito bom trabalhar com essas pessoas. São pessoas muito, muito profissionais, muito interessadas no que fazem, né? Que se dispõem a fazer algo, fazem de verdade. Foi uma experiência muito, muito boa. Ah, bacana. E o trabalho que você está fazendo lá com Pedro Leopoldo, sobre Chico Xavier, não é isso? Eu estou fazendo pelo dois projetos. Um é uma exposição de fotografia sobre o Santo São Sebastião. E o outro projeto chama-se Caminhos do Chico, que é um filme que conta, que apresenta os principais pontos que o Chico frequentou e viveu em Pedro Leopoldo, onde ele estudou, onde ele trabalhou, onde ele morou, e contado por pessoas que tiveram ligação muito próxima dele, que conheceram profundamente o Chico, assim. É um filme lindo, assim. Filmei anteontem, inclusive filmei ontem, vou filmar amanhã. Hoje eu não tô filmando porque eu dei descanso pra minha equipe, porque é feriado. Aí eu vim gravar com você aqui. E só eu não tive descanso hoje. Mas amanhã tem filmagem à tarde. Ontem foi linda a filmagem de ontem. Filmamos num lugar que chama-se Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Pertence ao UFMG, um lugar que hoje é fechado. Não tem mais acesso. Para filmar lá tem que ter autorização, até um tanto complexo. Mas é lindo, foi uma filmagem belíssima, assim. Ah, muito bem. Ô, Hernani, nós estamos caminhando para o final aqui, mas eu quero te fazer umas perguntinhas primeiro aqui. O que você gosta de comer, alimentar? Eu gosto de praticamente tudo. Eu lembro que quando eu era criança eu era muito seletivo, mas era muito seletivo dentro do que era possível, né? Porque a gente era muito pobre, então assim, o que tinha pra comer era aquilo. Você gosta de uma boa feijoada? Um tropeiro? Tropeiro mais. Feijoada eu como, mas não é um prato que eu amo. Eu não sou muito... Eu tenho um paladar um pouco provável, vamos dizer assim. Macarronada? Gosto. Eu como de tudo. Atualmente eu como de tudo, como qualquer coisa. Bebida? Como de tudo assim, né? Atualmente eu tô em dieta, então assim, tem um ano e pouco que eu não como açúcar. Umas coisas assim, mas eu como... Mas você é disciplinado, pra falar assim? Muito, não como açúcar? Muito. Ah, tranquilo. E volto comer semana que vem tranquilo, não tem problema nenhum. Eu tento fazer isso. Tipo assim, é porque eu vou fazer um trabalho que eu tenho que perder 3 quilos. Eu tenho que engordar 4. Então, dependendo do que eu vou fazer, eu mudo. Aí eu não como farinha branca, aí eu não como açúcar, não tomo leite sem lactose, com lactose. Aí agora eu tenho que ganhar 5 quilos. Aí eu mudo minha dieta, eu volto a comer açúcar e aí... Tranquilo. É fácil ganhar, como é fácil perder? Pra mim eu tenho um metabolismo... Embora eu tenha 47 anos, o meu médico, que é tipo geralzão mesmo assim, ele fala que meu metabolismo é como se tivesse entre 25 e 35 anos, assim. Eu queimo muito fácil a gordura e ganho massa com facilidade também, depende do que eu fazer, entendeu? E aí eu já me planejo, com 3 meses eu mudo completamente. Muito bem. O Hernani é vaidoso? Não muito. Já perguntaram isso pra mim, achando que eu fosse pra eu trabalhar com a minha imagem mesmo no meu trabalho e tal, mas não. Eu sou normal, assim, nada fora da... Eu tenho um problema com roupa, tipo assim, vamos supor, eu tenho essa blusa preta, eu gosto dela, se eu gostar muito dela, aí eu compro 3 iguais, porque eu uso a semana inteira, assim, sabe? Eu tenho muita roupa, mas é muita mesmo. Quando tem evento, a minha produção tem que ficar olhando nas fotos. Tipo assim, o evento na OAB, que tem os eventos que são mais sociais, tipo no Tribunal de Justiça, na Defensoria Pública. Aí eu vou de terno. Aí eu tenho alguns ternos. Aí tem que ver qual cor que eu usei, qual que foi a camisa e qual que foi a gravata, pra não repetir, porque vai ser fotografado, vai ser divulgado, então pra não repetir roupa. O artista tem esse problema, não repetir roupa em show, não repetir roupa em evento, não repetir roupa no lançamento de filme, não repetir roupa no lançamento de livro. Artista tem um pouco disso, então eu tenho muita roupa. Mas tem roupas que eu usei uma única vez na minha vida, mas nunca mais vou usar. Você gosta de ter muita roupa? Não.
Eu ganho muita roupa. E às vezes eu tenho que fazer uma roupa específica para aquela exposição. E nunca mais vou usar aquela blusa. Nunca vou usar aquele blazer. Eu vou dando pros outros. O que eu ganho muito de patrocinador, entendeu? Mas eu tenho essa coisa que é muito do autista mesmo. Eu lembro que quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu chegava em casa, eu tinha um conjunto que era uma calça e uma camisa de manga curta com botões camuflado, igualzinho do exército. Eu ganhei de uma vizinha nossa. Eu chegava do colégio, na hora do almoço, e almoçava e já vestia essa roupa. Eu ficava o dia inteiro com ela. E ficava a semana inteira com essa roupa. Minha mãe xingava tanto. Tira essa roupa, sabe, com essa roupa e tal. E há pouco tempo, até com o Rafael, meu ex-marido mesmo, eu tinha marido de academia com a mesma camisa. Você deve ter umas 200 blusas, eu com a mesma blusa todo dia. Eu gosto dessa blusa. Então, essa coisa gostei dessa blusa, vestiu bem, tá legal, então eu vou ficar meio que vestir meu corpo, tipo, tá automática, faz parte de mim, sabe? Tipo, assim, eu tenho coisa tem roupa minha que tem etiqueta ainda que eu não tirei, eu não usei. Sabe, etiqueta de papel? Eu nem usei a blusa ainda. Sim, sim. Então eu tenho disso, de escolher uma coisa e gostar, e nossa, e às vezes eu compro 3 camisas iguais, quando acabar eu vou ter ela de novo. Mas passa 2 meses eu mudei, eu quero agora uma blusa clara, não quero blusa preta mais. Eu tenho essas vaidoso não, mas acho que sim, na medida do normal. Mas nada que chegue a uma coisa de super cuidado, nada disso, entendeu? Muito bem. Se você fosse mandar uma mensagem para alguém, aqui agora, para quem seria mandar? Que pergunta. Mensagem pra alguém. Eu não gosto de mandar mensagem pra ninguém. Pode mandar mensagem, não precisa falar o nome. A pessoa vai saber que é pra ela? Não, eu não sou muito de código, não. Eu sou muito direto. Mas eu não sei. Eu não gosto disso. No início da minha carreira tinha essa coisa de. Eu ia na rádio, né? Lá em Pedro Leopoldo, mandar um beijo pra minha mãe, mandar um beijo pro meu pai, não sei o quê. Mas acho uma bobagem isso. Eu não gosto mais, não, sabe? Eu não falarei nada pra ninguém. Não. E pra você mesmo? Continue errando, porque é sinal que você tá vivendo, né? Errar é um direito que a gente tem de acertar, né? É interessante isso. É verdade. É um paradoxo, né? Paradoxo. Muito bem. Hernani, então, meu amigo, eu quero te convidar para você fazer o lançamento do 3º livro aqui com a gente. Vai ser um prazer, foi divertido, foi legal. O prazer vai ser todo nosso lançar o 3º livro aqui com a gente, aqui, falando sobre um pouquinho. Tanto que eu ia falar sobre a questão da empresa, como é que é o autismo na empresa, não vou deixar porque você vai falar isso no livro. Sim, porque o livro é sobre isso, sobre autismo e empregabilidade, que é de interesse de E aí coletivo. você vai lançar o livro e vai falar essa parte pra gente. Sim, claro. Combinados? Claro, combinado. Muito bem. Renan, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, imagina. Muito obrigado por ter saído lá de Pedro Leopoldo, né? Na sua folga. No meio de uma filmagem, eu tive um dia de folga. Mas foi um prazer, eu acho que é fundamental a gente dividir um pouco da nossa visão de mundo com as pessoas porque alguns não vão gostar mesmo do que eu falo, mas outros vão gostar e importa quem... As suas palavras foram verdadeiras, né? Isso que é importante. Não, mas acho que não é a questão não é gostar, eu acho que até quem não gosta do que eu falo, às vezes, pensa. Eu sou artista, né? Então meu trabalho é muito de provocar o pensar das pessoas. Porque com a internet, hoje a pessoa ela fica vendo, tem no Instagram toda hora, isso aqui e tal. Muita gente tem preguiça de pensar. Então a minha provocação é muito para as pessoas pensarem também. Eu acho que isso acaba sendo útil para as pessoas, sabe? Pensar. Refletir, isso é muito importante. Pensar fora da caixa. Isso é muito importante. Sair da zona de conforto. É quando a gente faz as coisas melhores da vida da gente, né? Eu acho. Né? Volte sempre, Hernani. A casa é sua, valeu. tá? As portas estão abertas para você sempre aqui. E vocês que nos acompanharam até agora, se gostaram, dá aquele like, se inscreva no nosso canal. E é isso aí, até a próxima. Muito